Eu sou Thiago Labre e esse é o nosso Devaneios de número 1. E o nosso tema de hoje vai ser fracasso. Começar um projeto falando sobre fracasso pode parecer paradoxal, uma vez que o início de tudo é marcado pelas melhores expectativas e sempre pela possibilidade do sucesso. No entanto, o sucesso que o jornal noticia hoje, ele vai servir para embrulhar peixe amanhã. Então, por mais que o fracasso seja um tema delicado e algo que a gente não queira experienciar, porque o fracasso não é bom de se vivenciar na prática, é importante a gente refletir sobre ele, uma vez que é a partir do fracasso que a gente tem as melhores ideias. Muitas pessoas tiveram grandes ideias a partir dos fracassos. E os fracassos, eles não necessariamente estão atrelados somente à vida financeira e profissional. No mundo capitalista, quando a gente fala de fracasso, normalmente as pessoas tendem a associar fracasso a uma desilusão profissional ou uma derrocada financeira, enfim. E, de fato, isso impacta muito a gente porque nós precisamos do capital. Eu costumo dizer que eu odeio o capitalismo, mas eu adoro o capital. Porque sem capital a gente não se movimenta enquanto ser vivente nessa sociedade aí marcada pelo consumo e pelas necessidades básicas, né? Só que a gente não para pensar muito também em alguns fracassos que são tão relevantes ou até mais do que o fracasso profissional e financeiro, que é o fracasso enquanto filho. A depender da nossa criação, a gente acha que enquanto filho tem sempre que acertar, tem sempre que corresponder às expectativas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, seja lá quem foi que nos criou. E isso muitas vezes gera uma culpa até na escolha de carreira. Enquanto professor, eu vejo muitos alunos optando por uma carreira que nem era a carreira que de fato eles gostariam de ter. No entanto, eles acabam seguindo essa via para agradar os pais e se frustram. Por quê? Pelo medo de representar um fracasso para os pais. A gente fracassa enquanto amigo. E os grandes amigos são aqueles que ficam com a gente, apesar de nós. Eu gosto muito quando Betânia cita isso, né? Quando ela agradece aos amigos que gostam dela, apesar dela. E é isso. A gente não vai o tempo todo. Eu, durante muito tempo, me sentia na obrigação de servir e ser útil aos meus amigos no tempo que eles quisessem. E eu percebi que muitas vezes isso não acontecia. Não que a gente faça alguma coisa esperando outra, não. Mas o mínimo, vamos ser honestos aqui, é a gente servir e ter algo parecido quando a gente precisar também, né? Mas para além disso, ainda que a gente não precise do outro, mas que subserviência afetiva é essa que coloca a gente o tempo todo nesse lugar de ter que agradar um amigo o tempo todo para a amizade não fracassar? Então, amigos falham, amigos são seres errantes e é preciso reconhecer isso. A gente fracassa como amigo também. Eu não sou pai, mas eu sei que a gente também fracassa como pai, como mãe, porque acredito que educar uma criança, educar um filho é muito difícil. Ainda mais quando esse filho é criado por mãe solo, ou por pai solo, né? Criado por avós que vivem uma geração completamente diferente. Educar um filho é muito difícil. E aí vem essa questão, né? Eu fracassei porque meu filho hoje não é aquilo que eu esperava, então porque o filho derrapa também, ou porque ele não consegue se encontrar profissionalmente, ou porque uma pessoa extremamente consumista está sempre endividado, ou porque esse filho muitas vezes acaba se entendendo ali num contexto de dependência química, e os pais têm uma culpa absurda em relação a isso, né? E aí ele fracassa enquanto pai, e muitas vezes é difícil curar porque fica olhando tanto para o fracasso que não sabe como se reinventar ali. Fracassamos enquanto amantes, ainda mais numa sociedade que ensina a gente a ser romântico o tempo inteiro, a achar que sem você, meu amor, eu não sou ninguém. O cancioneiro nacional está cheio de versos que faz com que a gente pense que o amor
é o combustível à vida. Que sem amar, o amor até é o combustível à vida, mas o amor, sobretudo, a si próprio, né? O amor próprio. Mas esse amor, né, que não é o amor ágape, que é o amor eros, esse amor é um amor que nem sempre vai ser, quase nunca é para sempre. Os amores se põem também, eles têm uma durabilidade muitas vezes, e a gente fracassa. E é um dos fracassos mais difíceis de serem superados. Já diz Mabel, é muito pior perder para a vida do que perder para a morte. Quando você perde para a morte, quem sabe que a dor é intensa, mas vai chegar uma hora que aquilo ali vai atenuar. Agora, saber que aquele que você beijou, que você abraçou, aquela que dormia contigo e fazia planos não está mais nos seus braços, mas no braço de outrem, é uma questão que faz a gente se sentir fracassado, mas a vida é feita disso. Quanta gente a gente quis que não quis a gente, também quanta gente quis a gente também não quis. E fracassar no relacionamento amoroso ou na tentativa de relacionamento amoroso é importante para a gente se revisitar, se repensar e entender por que eu estou fracassando. Porque a pergunta não deve ser o porquê eu fracassei, né? Mas é o que me levou a fracassar. A gente vai aí, ao longo da vida, errando e acertando, tentando corrigir isso. A gente tem hoje uma onda, né, de coach que parece que a palavra fracasso é proibida. O que o que eu sou veemente contra essa ideia. Acho que a gente precisa sim ter o benefício da frustração para entender que a gente é humano e a gente não é perfeito. Então, é típico de uma sociedade capitalista, né? E aí não tem como fugir dessa máxima. O tempo todo a gente é forçado a acertar. Vamos lá, você consegue. E às vezes a gente não consegue. E às vezes a gente não consegue atingir a expectativa do outro. E nem a nossa própria expectativa. Então, é preciso ser mais condescendente com a gente, mais generoso com a gente, diante do fracasso, entender que, olha, a gente muitas vezes é do que dá para ser. Não deu para ser e vamos nos reinventar. Tá? Porque o fracasso ele tem esses três momentos, né? O momento da não aceitação, o momento do luto e o momento da reinvenção. Eu falo reinvenção porque, para mim, superação não existe. Já diz Clarice Lispector, o tempo não cura nada, ele apenas muda as coisas de lugar. Então, é preciso respeitar esse processo. No entanto, há um perigo aí também. Por quê? Quando você também se perdoa muito, aquela história, né, gente? Tudo demais é demais. Quando você é muito generoso com você, você acaba romantizando o fracasso. E aqui a gente não está para poder dizer que o fracasso é maravilhoso, é muito bom e vamos fracassar. Ao contrário, não precisa fazer sucesso o tempo inteiro, como isso nunca vai acontecer com ninguém, mas também se habituar ao fracasso não é o melhor caminho. É preciso muitas vezes também entender que a gente fracassa muitas vezes porque é inconsequente, porque não houve quem percorreu um caminho maior antes de nós. Quantas pessoas fracassam pela teimosia? E é para levar a culpa, uma vez que você sabe que o fracasso é só sua culpa, é só sua responsabilidade. Olha como a culpa judaico-cristã está enrustida, né, incutida na gente, que até me atrapalha, até cometer esse ato falho. Mas assim, quando a gente fracassa, e tem essa percepção de que esse fracasso ele é muito mais responsabilidade nossa do que qualquer outro, do que qualquer circunstância, ele, de certo modo, força a gente a ser mais estratégico, a ouvir mais e a entender que deu errado não foi por circunstância adversa, não foi por conta de outro, é porque você não ouviu, é porque você falhou mesmo, e tá tudo bem, né? Eu acho que, assim, o que não pode acontecer é a gente insistir nos mesmos erros que vão explicar futuros fracassos. Olha, eu sou muito grato aos fracassos que me trouxeram até aqui, sabe? Acredito que sem os fracassos, me arrependo de algumas questões que me levaram a fracassar. Porque é preciso romper com isso, com esse estigma de que eu não me arrependo de nada, só do que eu não fiz. Não, me arrependo de muitas coisas que eu fiz. E assim, não tenho orgulho de dizer que determinado comportamento me levou a um fracasso, sabe? Não, em absoluto. Mas eu sou muito grato às quedas que eu tive,
ao longo da minha trajetória, porque foram elas que me fortaleceram para estar aqui hoje. Hoje eu sou escritor, já sou professor, né, há muitos anos, sou articulador político, mas antes de tudo, e aí eu quero trazer aqui um verso de Chico Buarque que me encanta muito, que é: passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Eu sou um catador de poesia, gente. Eu sou um catador de versos. Muitas vezes foi tudo bastante difícil, mas acredito que o fato de eu sempre enxergar beleza, eu acho que o meu círculo de amigos, ele fala por mim, a minha família também, né? Essa mania minha de insistir e nunca ver nada feio sempre me ajudou muito. Mas essa é a minha história, a minha trajetória, pode não ser a sua, talvez você tenha caminhos diferentes. Mas eu quero dizer o seguinte: diante de tantos títulos hoje que me vestem, talvez o melhor e maior deles, eu falei inclusive isso numa conferência que eu estive em Brasília há poucos dias, que é esse: eu sou um vigia que cata verso. Aparece ali uma brechinha, eu estou indo. E eu só vou muitas vezes, né, e já fui muitas vezes, porque em algum momento o fracasso foi algo que deu o tom da minha existência. E fracassar não é proibido, mas é preocupante permanecer nele. E acho importante também no processo do fracasso, é um poema que eu amo da Elisa Lucinda, chamado O Elevador do Filho de Deus, que eu não sei de qual, gostaria de poder falar para vocês, mas não sei. Mas ao longo do poema ela fala muito sobre essa questão de qualquer coisa eu dou uma morrida. E aí ela vai, ao longo do poema, falando dessa importância de pequenas mortes do cotidiano para a gente voltar melhor. E no final, né, do poema é interessante que ela cria uma imagem na gente de que ela está chegando numa roda de conversa e pergunta: estava sumida, e ela estava apenas deprimida. E é isso. A gente precisa muitas vezes sozinho reunir nossos caquinhos, entender o que nos levou a fracassar, para poder caminhar mais forte. E aqui a gente vai fazer citações de todas as ordens. Não à toa, o nome do programa é Devaneios. Eu tenho uma formação judaico-cristã muito consistente. E Salomão, em determinado momento, acredito que em Eclesiastes, ele fala que ir a um enterro é melhor do que ir a uma festa. Isso eu sempre fico curioso, né? Claro que não é melhor ir a um enterro do que ir a uma festa. Bom, é uma festa, se divertir, rir, estar com amigos. Mas por que ele disse isso? Né? Talvez ele tenha dito isso porque numa festa, embora seja melhor de se estar, a gente está muito focado na diversão, no encontro com amigos, na boa comida, na boa bebida, naquilo que satisfaz a carne. E é bom, a gente precisa disso. Né? Mas ninguém para pensar no próprio percurso numa festa. Já é diferente do enterro. Quando a gente vê o fim de alguém, quando a gente entende que nós não somos imortais, a gente dá um passo para trás e fala: opa, acho que eu preciso caminhar mais devagar. Aquela coisa, Ivone Lara, pisar devagarinho, foram me chamar, eu estou aqui, estou aqui, o que que há? Né? Então, assim, o enterro, ele faz a gente redimensionar o olhar para a vida, porque a morte para mim não teria sentido não fosse estimular a gente a viver melhor. Sendo assim, vamos louvar os nossos fracassos, mas não permaneçamos nele. Porque, embora a vida não seja um mosaico de sucesso, tá? Ela caminha, muitas vezes a nossa revelia, e se a gente não faz dos fracassos pontos de reinvenção, a gente vai ficar sempre parado no mesmo porto. É isso, gente. Aceito sugestões, espero que vocês tenham gostado, deem feedback e até o próximo tema.